Bom dia, tudo bem? Quero compartilhar com você o que eu estou lendo aqui em Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17, que fala assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Essa palavra é muito sintomática para mim, porque perceber uma recomendação dessa na carta feita por Paulo é algo sensacional. Porque a gente olha hoje o contexto no qual nós vivemos e a gente vê muitas igrejas com problema com relação à divisão. Graças a Deus, temos vivido um tempo de paz em nossa igreja, mas achar algo assim aqui na Bíblia é algo fantástico. Imaginar que na época de Paulo havia pessoas que faziam divisões dentro da igreja, é algo surpreendente para a gente, porque a gente pensa que isso é algo que vem dos tempos modernos, né? Da rebeldia dos tempos modernos, da contestação dos tempos modernos, mas quando você vai para a Bíblia, você descobre que o ser humano sempre foi e sempre será ser humano, né? E que se não se deixar trabalhar pelo agir de Deus, será problema. Satanás usa essa questão da divisão. A gente precisa lembrar que Satanás foi quem criou a rebelião no céu e arrastou consigo 1/3 dos anjos. E hoje, é o que a Bíblia fala, são os demônios. Mas, por outro lado, a gente vê recomendações, por exemplo, o próprio Cristo, na oração sacerdotal que ele faz em João 17, a partir do versículo 21, ele fala assim: Pai, que eles sejam um, orando pela igreja, orando por aqueles que ficam dele, eu oro para que eles um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu os enviaste. Ou seja, o segredo da igreja que alcança vidas é o fato dela ser uma, é o fato dela estar unida. Eu quero até corrigir um pouquinho, porque eu falei uma, tá, mas o quê? Tem que ser uma igreja só? Não, queridos, a palavra de Deus fala que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja vai se apresentar de muitas formas para alcançar pessoas diferentes. Não tem como aqui no Brasil ser igual a uma igreja na África, ser igual a uma igreja na Ásia, ser igual a uma igreja na Oceania. A igreja precisa se apresentar de uma forma diferente, mas com um único conteúdo: Cristo como pedra angular, Cristo como o único e suficiente Salvador, porque senão deixa de ser igreja de Cristo, não é mesmo? Mas aqui ele fala de algo tremendo, porque ele diz como, muitas vezes, a desunião, a gente pensa que às vezes a desunião é causada com briga, é causada com discussões, Não, na verdade, isso são efeitos da divisão. Quando há uma divisão, então ali vai ter briga, ali vai ter contensão, o trabalho vai avançar muito lentamente, ou sequer vai avançar. Mas ele fala ao contrário, ele fala o seguinte, eles que causam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. E aí explica, mediante palavras suaves e bajulação. É impressionante, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. A palavra mentira, o pai da mentira é Satanás, e que, portanto, aqueles que mentem são seus filhos.
Então, aquele que prega, ou aquele que ensina, ou aquele que é cristão, que compartilha a palavra de Deus, faz isso falando a verdade. E às vezes a verdade toca profundamente, às vezes a verdade choca, às vezes a verdade dói. Aquele velho ditado que a verdade dói, é verdade, a verdade muitas vezes dói, porque nós somos confrontados com aquilo que temos em nós e que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, quer nos tornar pessoas melhores, quer nos tornar cada vez mais próximos de Cristo, da maneira como Cristo foi. Mas o problema é que é muito mais gostoso a gente ouvir aquilo que nos agrada. E aquela forma gostosa da gente ouvir as coisas, né? É muito mais legal a gente ouvir dizer que nós somos importantes, é muito mais legal a gente ouvir que nós temos algo especial preparado para nossas vidas, né? Só que a gente ouve isso e muitas vezes não estamos preparados para receber nada disso. Não temos condições de receber, nem de usufruir de nada disso. O Senhor precisa, é como você usar um copo e pegar ele da pia sujo, aquele copo que tomar café com leite nele, e você botar a água e você beber aquela água. Primeiro, antes de você usar o copo, você vai lavar o copo. Então, muitas vezes, o que é o lavar o copo? É preparar ele para que ele possa ser utilizado por aquele que vai usar. Da mesma forma, nós precisamos ser tratados por Deus de muitas formas. E às vezes, para sermos tratados por Deus, em algumas ocasiões, precisamos ouvir coisas duras, que talvez não nos vai agradar tanto, mas que é necessário, não é mesmo? Só que aquele que causa divisão, ele tenta ganhar pelo apoio. E o que ele faz? Alguém que tem palavras suaves, palavras que são boas, palavras que não nos contrariam, palavras em meio a sorrisos, em meio a agrados, em meio a bajulação, como diz aquela tradução da NVI. E aí, a quem que eles conseguem? A quem que eles usam e a quem que eles enganam para causar as divisões no meio do corpo de Cristo? Aí ele fala aqui, aos ingênuos. Aos ingênuos que pensam que aqueles que estão na igreja são trigo, quando Jesus falou que tem joio no meio. Ingênuos são aqueles que olham e veem a aparência das coisas, não o fruto, não aquilo que ele de fato vê. Você olha para a vida do sujeito, está toda esculhambada, mas tem aquela aparência que está tudo lindo, maravilhoso, e usa palavras suaves, né, para enganar, e engana aqueles que pela aparência, e não como Jesus nos recomendou, que a gente olhasse a árvore, Pessoas que passam por muitas igrejas e não conseguem firmar em nenhuma. Pergunte àquele que tem palavra suave, que está falando coisas tão bonitas, a ponto de questionar coisas na sua igreja, pergunte a ele se ele tem relacionamento com os antigos. Pergunte a ele como que é a vida espiritual e por que ele passou pela igreja A, B, C, D, E, Z, e todas elas tinham um defeito, nenhuma delas podiam ter ele. No momento em que ele perdeu um cargo, no momento em que ele perdeu uma função, no momento em que foi contrariado, saiu, não se submeteu. Então o povo de Deus precisa um pouco mais atento a isso, porque Satanás tem enganado. Satanás causou uma divisão no céu. Você acha que é difícil para ele causar divisões entre os homens? Precisa de alguém que pense estar fazendo a obra de Deus, que seja bom com as palavras,
falando palavras suaves, pessoas bajuladoras, pessoas que fazem vontade dos outros, que não contrariam as pessoas e, pelo contrário, reforçam elas no pecado no qual elas estão, e precisam de pessoas ingênuas dentro das igrejas. Satanás precisa de pessoas ingênuas também. Tem que no meio do povo de Deus só tem trigo, quando a palavra diz claramente que tem joio também. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você nunca faça de nenhuma rebelião, porque nós somos irmãos, e nós podemos chegar aos nossos irmãos e dizer a eles tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. E de fato, naquele ambiente no qual você está, você não, como irmão em Cristo, você não pode respeitosamente falar aquilo que você pensa e aquilo que te incomoda. Então, meu querido, a gente precisa repensar se aquele ambiente é um ambiente de Cristo ou não, tá bom? Agora, se há ambiente para isso, chegue, seja sincero, fale com o teu líder se você não está se agradando dele, fale com a tua líder, fale com o teu pastor, fale com aquele diácono, fale com aquele presbítero que tem na sua igreja, mas não caia no engodo de Satanás, porque o segredo da igreja vitoriosa é a unidade dela, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.